Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 9h50, 9h50. Chegando para você o nosso Momento Saúde e Nutrição de hoje, aqui na 87,9. Nossa nutricionista que chegou cedo, nem deu tempo de tomar chimarrão. Hoje não, né? Hoje não. Bom dia. Tomei um chimarrãozinho só, a dona Méria fez um chimarrão lá na Nutrivida, né? Bem gostoso, hoje friozinho, gostoso, né? E hoje a gente vai falar sobre os benefícios e os malefícios do chimarrão. Ele é companheiro de muitos gaúchos desde o começo do dia. Para outros, é indispensável no finalzinho da tarde. Na aula ou no trabalho, em casa ou no parque, sozinho ou entre amigos, o chimarrão está presente na rotina de muitas pessoas. O mate, que é originário dos povos indígenas, foi adotado como bebida mais tradicional dos gaúchos e também de nossos vizinhos além fronteiras. Falando sobre os benefícios do chimarrão, quais são os benefícios, Carla? Então, é interessante a gente falar sobre um mate, né, como a gente fala, se tem benefícios ou não. Às vezes as pessoas só tomam assim, que nem você falou, numa roda de amigos. Às vezes a gente não sabe para que ele é bom, se ele tem benefícios ou não, né? Então, assim, é interessante que o chimarrão, ele é considerado um estimulante. Tanto, assim, um estimulante mental, questão de dar uma energia a mais para o organismo, né? Inclusive, ele pode ser trocado pelo café. Tem pessoas que não podem tomar o café, então trocam pelo chimarrão, porque ele possui os alcaloides, que são a cafeína, também na erva. Então, assim, ele acaba eliminando o cansaço físico, cansaço mental, a fadiga, né? Por isso que muitas pessoas também nem podem tomar à noite, principalmente porque pode tirar o sono. Ele desperta, na verdade, o chimarrão, né? Então ele faz esse função estimulante e também comparado ao café e ao chá verde. Então ele é bem interessante que ele pode ser comparado. E até ele pode ajudar na eliminação de gorduras. E principalmente, às vezes, tomado ele após uma refeição, por exemplo, tomar após o almoço, devido a ele ser quente, ser estimulante, ele até ajuda na questão digestiva, ele ajuda por ser diurético também. Tem pessoas que até tomam o chimarrão, funciona bem o intestino. Agora tem pessoas que tomam e não resolve. É igual a questão diurética, ele não substitui a água, mas ele pode ser diurético, sim, mas também é interessante tomar água, né? Nos intervalos desses chimarrão, assim, tomar água mesmo. Então, isso é interessante também. E, assim, ele tem outros benefícios, até assim que foram feitos alguns estudos, né? Tem um médico, até da Universidade do Rio Grande do Sul, que é Santa Maria, que ele já fez alguns estudos em relação ao chimarrão. E eles comprovaram, assim, que é vasodilatador, que ajuda na redução de colesterol. Eu acredito que... então, assim, acredito que seja um pouco por essa questão, assim, da água em si, da erva, né? Então, assim, ele é até antioxidante, anti-inflamatório. Então, assim, ele até pode ajudar na questão do anti-envelhecimento, né? Por causa da questão celular. Então, assim, teve alguns estudos em relação a isso. Então, assim, não é eu que estou falando, né? Então, isso é interessante para você ver que não é só tomar o chimarrão, ele tem seus benefícios também. E quais são os cuidados que nós devemos ter com o chimarrão? Então, assim, além de todos esses benefícios, a gente precisa, sim, ter um certo cuidado. Até as contraindicações, né, André? A gente pode dizer assim, porque é aquilo que eu falei, ele não hidrata. Ele é diurético, mas ele não hidrata como a água. E tem que tomar água. Tem que tomar água também, porque assim, a gente aquece a água, às vezes perde um pouco do oxigênio da água, tudo mais, mas assim, é interessante tomar água além do chimarrão. E tomar em excesso, por exemplo, vai acontecer uma queda da glicose, né? Então, às vezes a pessoa se sente mal, vai começar a tremer, por exemplo. Se não come e toma o chimarrão em jejum, por exemplo, também pode dar uma fraqueza, porque ele é bem estimulante. Então, assim, dá uma fraqueza. Pessoas que têm pressão alta também tem que cuidar, porque eu falei que ele é estimulante, ele tem aqueles benefícios. Mas se a pessoa tem pressão alta, por exemplo, isso não é muito bom. Então, assim, tentar nunca tomar o chimarrão sem comer nada.
né? Porque daí a absorção é muito maior e aí pode alterar a pressão, pode reduzir ali a glicose que a gente falou. Então, assim, porque ele é uma bebida que tem a cafeína. Então, assim, quem tem problema com ansiedade, enxaqueca, refluxo, algum problema gástrico, também não é interessante tomar o chimarrão. Talvez não em excesso, né? Ou tomar menos, né? Ou evitar mesmo de tomar. E outra coisa interessante, Andréia, que eu acho que as pessoas podem cuidar um pouco com relação ao chimarrão, é a temperatura da água, né? Tem pessoas que tomam frio, né? Morninho ou muito quente. Pelando a água, né? Aí é um problema bem grave, sério. Que aí pode sim desenvolver um câncer de esôfago, né? Porque a temperatura da água devia estar em torno de 70 graus, mais ou menos. E às vezes as pessoas acabam colocando muito. Então, assim, pode vir provocar lesões internas na boca, na garganta, né? Pelo fato de estar todo dia tomando aquela água muito quente. Então, assim, uma temperatura legal, assim, que não seja nem muito quente, nem muito fria, né? Uma temperatura boa. 70 graus, mas a gente não tem um medidor, né? Ninguém vai ficar medindo. Mas que seja uma temperatura agradável, né? Agradável, nada assim muito quente, porque sim, pode não causar nada, mas pode futuramente causar algum problema. Então, essa temperatura é interessante cuidar. E essa temperatura da água, associada a um tabagismo, por exemplo, as pessoas que fumam, a tendência é muito maior. Então, tomem muito cuidado, né? Então, geralmente, né, as pessoas fumam e tomam o seu chimarrão. Não tem problema nenhum, mas cuide com a temperatura da água, porque o cigarro já agride a garganta, tudo, né? Então, mais água quente ainda. Então, assim, é mais provável que a pessoa possa desenvolver algum tipo de câncer, né? Então, é complicado. Mas, em si, assim, no geral, a gente só tem bastante benefícios também, né? Mas as pessoas só precisam ter esses cuidados mesmo, porque o chimarrão, que nem você falou, é interessante, é numa roda de amigos, né? Então, as pessoas gostam de estar tomando. Quem está nos ouvindo aí pode ver que a maioria está tomando um chimarrão, né? A gente chega nas empresas, né? Oferecem um chimarrão também. Exatamente. E Carla, quais são os cuidados que a gente deve ter com as ervas? Porque esses dias eu estava no mercado, olhando, e algumas ervas contêm açúcar. Exatamente. Ou então colocar açúcar no chimarrão, pode? Então, assim, é interessante, assim, até olhar o rótulo, né, do pacote, porque, assim, as pessoas que têm diabetes, por exemplo, tomam um chimarrão e não pode tomar essa erva que tem açúcar. Tem ervas que têm açúcar mesmo. Tem açúcar e além da erva em si ali, tem outros tipos de chás juntos também. Então, sempre é interessante ler. E essa erva com açúcar não é indicado, principalmente para quem tem diabetes. E muitas pessoas acabam colocando açúcar em cima ali, porque acham que é muito amargo, alguma coisa assim, em cima também do chimarrão, ou dentro, alguma coisa assim. Também não é interessante, né? Porque, assim, o açúcar em si não é saudável. Então, acaba, assim, se tornando ruim, né? Porque você acaba colocando uma caloria a mais. E para quem tem diabetes, realmente não é recomendado. E a questão de chás, a gente pode colocar chás no chimarrão? Pode, deve. Na térmica ou na cuia? Isso é bem interessante. Na cuia, Andréia, jamais colocar o chá dentro da térmica de água. Então, assim, tudo bem, ferver o chá e aí coar ele e colocar na térmica, daí sim. Agora, colocar o saquinho de chá dentro da térmica, ou a folha dentro da térmica, daí deixa a manhã inteira aquele chá lá dentro da térmica, né? Anis, as pessoas gostam de colocar hibisco, o próprio chá verde, né? Então, assim, não façam isso. Passou um certo período, esse chá começa a se tornar tóxico. Já na cuia não, porque na cuia ele só recebe aquela água ali, toma, ele não fica em infusão o tempo todo, né? Então o ideal é colocar na cuia e jamais dentro da água. Isso é uma dica bem importante. Olha só, gente, então lembrem, a água não pode estar muito quente, né? Isso mesmo. Não colocar açúcar na cuia e lembrar do chá ser na cuia e não dentro da térmica. Exatamente. Dicas interessantes para quem gosta de um chimarrão, Gosta né? do chimarrão. E aproveitando, assim, o friozinho,
Na Nutrivida tem vários chazinhos legais, assim, para colocar no chimarrão. Dá uma dica aí do que a gente poderia colocar no chimarrão. As pessoas, assim, depende muito de cada um, né? Cada um gosta de um chá diferente, mas, assim, tem chá de camomila, erva doce, o hibisco é muito legal colocar no chimarrão. Tem eu tenho alguns compostos, assim, de várias ervas também, que pode ser utilizado, né? Tem os 30 ervas, tem o hibisco, tudo pode ser usado no chimarrão. Então, assim, cada um tem um gosto e cada um tem uma necessidade, às vezes, né? Um diurético, um digestivo. Então, esses chás, assim, vocês encontram na Nutrivida também. Quero aproveitar e mandar um abraço aí pro Alcino, que tá ligadinho na programação. Ele falou assim, ó, tomar chimarrão com açúcar é uma pouca vergonha. Isso não é coisa de gaúcho. Um abraço pro Alcino que tá curtindo a programação. Vai, um abração pra você, valeu pela sintonia, tá? E lembrando, Carla, quem quiser um pouquinho mais de informações, saber um pouquinho qual o melhor chá utilizar, enfim, porque cada pessoa tem, talvez, o seu hábito, né? Cada pessoa tem também tem algum problema, seja ele pressão alta, pressão baixa, tem que saber qual chá usar. Exatamente. Então, assim, venha na Nutrivida, converse comigo, né? Tire suas dúvidas, a gente tem vários chás interessantes, né? E é bem isso que você falou, tem que cuidar e para que a pessoa possa usufruir desse chimarrão gostoso, que muitas pessoas gostam, mas com qualidade mesmo, né? Então, ou ligue lá na Nutrivida, no 3268-3131, ou vá até a loja que é na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias. Tá certo, então muito obrigado, Carla, pela sua participação aqui no nosso Momento Saúde e Nutrição. São 10 horas e 1 minuto.